Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Mais uma vez, trazendo uma empresária de sucesso à nossa mesa. Contamos, então, com a presença de Kathleen Wessler, proprietária da Lavier Calçados. Boa noite, Kathleen. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. É meu primeiro podcast, então vamos lá. Olá, tudo bem, Tudo Kathleen? bem. Então vamos lá. É o teu primeiro, mas com certeza tu tem muito conteúdo aí para trazer nessa mesa e com certeza para ajudar outras pessoas que também queiram empreender. Mas quem é Kathleen? Conta um pouco sobre você. Da onde surgiu a Kathleen empreendedora? Bom, então, a Lavier, ela começou em janeiro de 2018, né? E quando ela iniciou, na verdade, ela não iniciou com o intuito... eu não imaginava que ela chegaria onde ela chegou, assim. Quando eu comecei em 2018, eu comecei apenas como uma segunda fonte de renda. Eu queria ganhar mais do que o salário que eu ganhava em uma empresa. Eu trabalhava em emprego CLT e eu queria uma renda a mais. Antes de ter a loja, eu trabalhava em CLT e aos finais de semana eu trabalhava como fotógrafa. Fazia 15 anos, eventos, casamentos. E a partir do momento que eu me mudei para Porto Alegre, como eu era de Canoas, começou a ficar muito longe para mim, porque os eventos eles eram em Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, para essas regiões. Começou a ficar muito longe para mim. E aí eu pensei, olha, não vamos mais poder trabalhar com os eventos, porque como os eventos terminavam 3, 4 horas da manhã, ficava ruim de eu voltar até Porto Alegre esse horário. Aí eu pensei, bom, mas eu preciso achar outra fonte de renda. O que eu posso fazer? O que eu gosto? E eu praticamente não vejo ninguém vender por aí. Eu pensei, sapatos. Vou ir atrás de vender sapatos. Pesquisei, comecei. Achei uma empresa, achei um fornecedor e aí botei as caras. Comecei. Gosto de frisar também que eu comecei com pouquíssimo dinheiro, né? Eu juntei para começar, então eu comecei com pouquíssimo dinheiro. Na época eu comecei, eu consegui ter 4 pares de sapato. Era um Scarpa em 2 cores, era um Pipitu e era mais uma Open Boot. Então era só esses pares que eu tinha para vender. Quando eu comecei eu não tinha nem onde fotografar, eu tinha um Samsung S7, olha só. Eu peguei os sapatos, eu levei lá para casa da minha mãe, que ela tinha comprado um piso porcelanato bem bonito, e ela nem tinha instalado ainda em casa. Eu peguei 4 pedaços daquele porcelanato, coloquei no chão, coloquei os calçados em cima e eu fotografei ele em cima. E assim eu comecei, daí eu criei o Instagram, eu mesma desenvolvi a logo, fiz a logo e comecei a vender online. Não foi fácil, né? O começo realmente é algo, sempre deixo bem claro para todo mundo que quer empreender. O começo é algo frustrante, né? É algo bem frustrante porque as pessoas elas não te conhecem, elas não confiam em ti, tu não tem feedback, tu não tem histórico, tu acabou de começar, né? Tu é muito pequeno, então é muito difícil o começo. Então, uma ideia legal de começar o empreendedorismo, assim, é realmente começar da maneira com que eu comecei, que é ao mesmo tempo que tu, no teu próprio emprego, por exemplo, a loja no começo, ela não dava dinheiro para eu me sustentar, né? Não vendia o suficiente para isso. Então, como eu tinha o meu emprego de CLT, eu ia trabalhando, pegando meu dinheiro e comprando mais. E assim, o meu negócio foi crescendo, mas foi realmente na pandemia mesmo que estourou. E como surgiram os primeiros clientes? Eles surgiram do teu vínculo de amigos que tu tinha próximos ali, inclusive no trabalho? Ou da onde que eles surgiram? Poucos amigos. Isso também é algo que eu explico bastante para as pessoas, que os teus amigos, eles não vão ser os clientes. Não pensa que vai ser os teus amigos que vão fazer o teu negócio crescer, não. São as outras pessoas que vão fazer o teu negócio crescer. Não se foque em vender para os amigos. Se foque em vender para outras pessoas. Se foque em vender para todo mundo. Não se foque apenas em oferecer o teu produto para amigos, né? Porque muitas vezes os amigos, por eles te conhecerem há um tempo, eles te conhecerem, né, por ser uma pessoa humilde, alguma coisa assim, tem muitos deles que até minimizam o teu negócio. Então, é uma coisa meio chata, meio ruim, assim. E, às vezes, as pessoas que não te conhecem, elas te valorizam mais ainda, né, o teu negócio, o teu produto.
Então, quando eu comecei a vender, os primeiros clientes foi pelo Instagram mesmo. Eu comecei a postar, comecei a ir atrás, começou a vir um seguidor, 2, 3, e foi indo. A primeira cliente que eu tive, ela foi da Bahia, inclusive. Nossa. Nem foi daqui, mandei pra Bahia. Você disse que o que mesmo teve o boom no teu negócio foi na pandemia. Mas por que aconteceu isso? Então, logo que entrou a pandemia, eu confesso que eu fiquei receosa, né? Porque como eu vendo um produto... Nesse período, tu ainda estava trabalhando de carteira assinada e tendo teu Sim, negócio? Sim, exatamente. Eu fiquei 3 anos trabalhando como CLT e vendendo calçados online. Só que eu ainda também não tinha... Demorou para mim girar a chave do meu empreendedorismo, sabe? Demorou para mim girar a chave para eu entender. Eu via aquilo ainda como uma segunda fonte de renda. Eu ainda não tinha estudado realmente aquilo e ter entrado de cabeça naquilo. Mas quando entrou a pandemia, eu logo pensei, bom, agora realmente vai cair as vendas total, porque o meu produto, ele é um produto, né, salto alto, né, não é um produto que as pessoas vão comprar para ficar dentro de casa. Sim. Mas foi totalmente ao contrário. Quando chegou a pandemia, o foco se tornou o online, né? Uhum. Então, quem não comprava online passou a ter como opção apenas online. Então, como eu já estava posicionada no mercado online, eu ganhei muita evidência nisso. E começou a vender. E eu comecei a ficar assim, meu Deus. E aí começou a vender. Eu almoçava rápido na empresa que eu trabalhava para ir meio-dia para a fila dos Correios. Eu passava meu horário de almoço na fila dos Correios, um pacote. E com relação a essa questão até do teu produto, né? Porque justamente o virtual e o calçado em si, às vezes as pessoas querem fazer a prova. Como que é essa questão dessa escolha pelo calçado e essa necessidade que se vê algumas vezes da pessoa provar, né? Como que ocorre essa questão da venda e até da persuasão do teu cliente nesse sentido? Uhum. Sim, tem clientes que elas gostam realmente de provar, né? Mas até os calçados, eles não têm tanta diferença assim como roupas, né? Roupas geralmente tem cortes diferentes. Calçados é mais padrão, assim, 35, 36, e muda um pouquinho a questão da numeração. Mas como o meu atendimento, ele é 100% personalizado, eu atendo as clientes uma a uma. Então, eu sempre tiro todas as dúvidas de todas as clientes, né? Inclusive, faço questionamentos, né, sobre a questão de largura, de comprimento, tudo isso. E se o cliente precisa, eu ainda tenho a tabela de palmilha, em centímetros eu passo. Então, eu dou todo o apoio para a pessoa se sentir segura a comprar aquele tamanho. Eu também uso como base, né? Eu sempre experimento os calçados no meu tamanho, que é o 36, que é o mais vendido. 36, 37 é o tamanho que mais sai. Então, eu sempre me baseio muito pela forma experimentando os calçados. É muito raro eu ter caso de trocas. Não tenho caso de trocas praticamente. E a questão do provador. Hoje a gente vê muito nas redes sociais, né? Lojas, ou enfim, independente do segmento, fazer o provador. O provador, hoje, tu faz ele na tua loja e ele tem qual a taxa de conversão, assim? Ele realmente, o provador converte em vendas? Sim, com certeza. As pessoas elas gostam de ver, nem que seja um reels, um vídeo calçado no pé, né? Eu até não faço tantos provadores, assim ao ponto, né, de ser todos os dias para todos os modelos, mas eu até cheguei a explicar que tô, graças a Deus, abrindo um escritório, showroom que quando esse podcast sair já vai estar pronto. Que terminou as obras na semana que vem. E o intuito desse local que eu estou fazendo, o local ficou lindo, maravilhoso. Ele é exatamente para eu poder ter mais essa conexão. Para eu poder fazer mais vídeos, mais fotos, né? Me aproximar mais do cliente, fazer mais provadores, enfim. Porque eu sei que isso traz mais clientes. Isso também é muito melhor, né? Eu pego a minha própria experiência, porque eu também sou consumidora na internet. Então, hoje não tem nada que eu não compro na internet. Então, eu pego a minha própria experiência do que eu gosto de ver. É isso que eu quero passar para os meus clientes também. Mas me conta, então, como foi lá no início? Você já teve a pandemia, você começou a aumentar as vendas. Isso era tudo você que fazia? Exato. Fazia vídeos, fazia as foi vendas. foi bem insano, assim, porque eu trabalhava, né, daí na pandemia... E ainda conciliava com o trabalho. Conciliava com o trabalho. Isso, aí teve o home office, né, daí mandaram todo mundo pra casa, né, lá na empresa. Aí eu também estava trabalhando em casa, né, meu trabalho era das 8 às 6 da tarde. Só que ao mesmo tempo, eu tinha o WhatsApp da loja que estava explodindo de gente me chamando.
Então, eu ficava respondendo o Teams, respondendo o WhatsApp, respondendo o Teams, respondendo o WhatsApp, respondendo o Teams. E começou a ficar um volume bem grande de vendas. Só que aquilo era tão automático para mim que demorou para eu me tocar que o volume de vendas que eu estava fazendo era em 2 dias, era maior do que o meu salário de um mês inteiro. Então, foi quando eu me toquei nisso, eu pensei, mas o que eu tô fazendo ainda, né? Gastando meu tempo trabalhando ainda para outra empresa. Aí eu saí, né, dessa empresa que eu estava e aí realmente foquei em trabalhar só para minha marca. Hoje eu trabalho só para minha marca, já tem 3 anos. 3 anos que eu faço só isso para loja. E aí foi onde realmente aumentou mais ainda o volume, graças a Deus. As vendas aumentaram, a conversão de clientes, número de seguidores, tudo. E eu também pude aumentar a qualidade, inclusive, do meu atendimento, né? Poder fazer mais fotos, poder fazer mais vídeos. Porque como eu trabalhava em uma empresa das 8 às 6, chegava à noite e eu estava podre de cansada, né? E aí, eu só tinha, às vezes, o final de semana para fazer as coisas. Só que, final de semana, eu tinha que embalar a caixa. Então, a partir do momento que eu comecei a me doar realmente só para o meu negócio, aí, realmente, eu entendi o que deveria ser feito, né? Foi onde o meu negócio cresceu. Foi onde girou a minha chave também do empreendedorismo. Mas o que te prendia lá, quando tu viu já que o teu negócio estava dando certo, o que te prendia de sair? Então, como eu dava conta dos dois, eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu tenho dificuldade em deixar alguma coisa. Eu não queria sair porque eu tava dando conta. Eu tava me matando pra fazer os dois, mas eu não queria sair, sabe? Então, demorou para aquilo girar na minha cabeça e eu consegui entender que realmente se estava dando certo dessa maneira, sem eu me doar tanto, quem dirá se eu me doar 100%. Então, demorou para eu conseguir entender isso na minha cabeça. Eu ainda não tinha uma mente, assim, de empreendedora. Eu ainda não estava estudando sobre isso. Foi a partir do momento que eu comecei também a seguir mentores na internet, entender mais sobre isso, que aquilo foi entrando na minha mente, e eu fui mudando o meu pensamento. Aí, realmente, eu entendi que não. Eu quero fazer minha empresa crescer, essa é a minha empresa e eu vou trabalhar para ela. E aí eu saí da outra empresa que eu estava trabalhando de carteira assinada e fiquei só com o meu negócio. Lá no início da tua fala, tu referiu que a tua primeira venda foi para Bahia, né? Eu queria que tu me contasse como que tu conseguiu desbravar a logística. Porque, querendo ou não, para quem está iniciando, fica um pouco complicado. Bom, vou mandar pelo correio, vou mandar por transportadora. E para aquele empreendedor que está iniciando, como que ele tem um norte ali para organizar a logística? Tu diz na questão de enviar para fora ou se focar só em vendas locais? Independente. Se tu puder dar uma dica tanto para dentro quanto para fora. Como conseguiu realizar uma venda lá para Bahia, sendo a primeira venda? Então, como eu comecei a postar na internet, fazer vídeos, fotos no Instagram, né? Tem uma coisa que hoje eu entendo, né? E tenho compreensão que a internet, ela é a maior avenida do mundo. A internet é a maior avenida do mundo. Então, pensa, né? Tu tem uma página no Instagram e ela tá disponível para todo o Brasil, se tu quiser, né? Todo mundo tem acesso à tua página. Eu invisto muito em tráfego pago, né? Para vocês terem uma noção, 60% dos meus clientes são de São Paulo. São Paulo, depois vem Minas Gerais, Paraná. Eu tenho poucas vendas locais, porque eu invisto muito em tráfego pago. Eu entendo que é só com tráfego pago mesmo que a gente consegue alcançar o público em todo o Brasil. Olha, hoje eu tenho cliente no Amazonas, no Acre, eu envio para tudo quanto é estado do Brasil, sabe? Então, eu sempre me foquei muito na questão do tráfego pago. Isso eu acho extremamente importante e eu vejo que tem muitas pessoas que não investem nisso, sabe? Eu às vezes fico sem entender isso também, porque hoje em dia, o esforço que tu vai ter para fazer um conteúdo para mostrar para 10 pessoas e para mostrar para 1000 eu mesmo, né? Então, eu vou passar ali uma tarde inteira fazendo um vídeo, uma foto. O esforço que eu vou ter é o mesmo. Então, se eu puder mostrar ela para 1000 pessoas, é melhor do que mostrar para 100. Então, eu sempre indico investir em tráfego pago, porque hoje, com R$15, por exemplo, por dia, tu consegue alcançar cerca de 10.000 pessoas. Então, o nível de esforço que tu vai ter para fazer aquele conteúdo é o mesmo.
Então, invista em algo que possa realmente expandir a tua empresa, né? O tráfego pago é a coisa mais linda que existe, porque tu paga para o Instagram te trazer clientes, né? Sem esforço, não precisa ficar indo de porta em porta, de porta em porta, de porta em porta. Tu faz um conteúdo legal, tu patrocina e o Instagram automaticamente traz aquele cliente para ti. Então, por isso que eu tenho tantas clientes em todo o Brasil, eu invisto bastante nisso. E esse conhecimento sobre tráfego pago foi você mesmo que adquiriu ou você procurou uma empresa? Eu mesma. Eu mesma. Vídeos no YouTube. O YouTube tem tudo, né? E a partir de que momento que tu entendeu que o teu tráfego orgânico poderia se transformar no tráfego pago e tu, vamos assim dizer, rentabilizar ainda mais o que já estava rentável? Até que número de visualizações, até que número de vendas que tu tinha esse tráfego orgânico e que tu decidiu, então, bom, vou investir em tráfego pago. Foi desde o início? Não. Ou foi desde quando? Não foi desde o início. Foi mais ou menos... uns 3 anos de negócio que eu comecei a investir em tráfego pago. E assim, no começo eu investia pouco, porque realmente tinha pouco. No começo, quando ainda não tinha entrado a pandemia, realmente eu não vendia ao ponto assim de nossa. E eu ganhava um salário baixo na empresa. Eu não sobrava muito assim para eu pegar o meu salário e investir. Então eu comecei investindo R$150 por mês. E a partir do momento que aqueles R$150 me traziam muito mais clientes, né? Aqueles R$150 me faziam vendas bem maiores que isso. Eu fui pegando mais e investindo. Também compreendi que a partir do momento que eu invisto, não importa o quanto eu invista, contanto que aquilo me traga pelo menos 3 vezes mais. Então, hoje, eu faço tráfego pago em tempo integral, pelo menos 5 anúncios por... Tem pelo menos 5 anúncios meus rodando em tempo integral faz uns 2, 3 anos. E com relação ao remarketing, como que tu faz? Tem como tu fazer dentro do teu nicho o remarketing ou tu não trabalha com remarketing? Em que sentido? No sentido de tu investir o teu dinheiro em tráfego, tu atingiu determinadas pessoas, né? Existem tráfegos, por exemplo, que tu pode fazer no Google, no Facebook ou no Instagram. E tu atinge determinado número de contatos e esses contatos tu paga no primeiro tráfego. E depois tu pode reutilizar eles. Hoje tu faz o remarketing desses contatos ou a tua forma de alcance dentro do tráfego não é essa? Não é essa. É a forma padrão. Perfeito. Com relação ao estoque, né? Tu falou lá no início que tu tinha 4 sapatos, Foi né? o que eu consegui. Até que momento que o estoque ele é um investimento e até que momento ele se torna uma perda de dinheiro? A partir do momento que você perde a régua, né? Ele se torna uma perda de dinheiro. Então, às vezes as pessoas elas querem começar... as pessoas às vezes elas têm medo de começar um negócio e quando elas começam, elas criam um pacto com a perfeição, que aquilo precisa ser algo perfeito, que eu preciso ter tudo, que não pode faltar nada, que isso e aquilo. Então, tu não tem que focar em perfeição, tu tem que focar em progresso, né? Não importa se tu vai começar pequeno, começa como tu puder. Eu comecei pequena, eu fui crescendo, não precisa ser perfeito o teu negócio, tu precisa apenas progredir. Então, se tu tem dinheiro no começo para investir em pouco estoque, invista em pouco estoque. Conforme aquilo foi girando, tu vai trazendo mais, vai comprando mais. Mas eu vejo lojas grandes com estoque gigantesco quebrarem, porque investiram demais em estoque. Então, tudo tem que ser feita uma análise, né? Primeiramente, tu tem que entender quem é a tua persona. Para começo de história, tu tem que entender quem é a tua persona, para quem tu vende. Não adianta comprar... várias coisas, se tu não sabe nem para quem tu vende. Todo mundo tem uma persona, um público, né, que tu vende determinado produto. Então, não adianta hoje, por exemplo, o meu público hoje são clientes que gostam de sapato, botas 10 centímetros. Não adianta eu trazer sandálias 5 centímetros, botas 15 centímetros, né, que eu vou perder dinheiro. Então, primeiramente, tu tem que saber para quem tu tá vendendo, né, entender tua persona para depois tu poder investir no teu estoque com mais segurança para aquilo girar. Essa identificação da persona, como que ela se dá e como tu fez essa identificação? Tu precisou atingir um número X de vendas para essa identificação ou como que tu fez? Então, tudo que eu trago na loja, os calçados que eu trago, eles são primeiramente baseados no que eu usaria, no que eu uso, no que eu gosto. Então, eu fui trazendo algo com base no meu gosto, né? E fui entendendo também que
eu fui colocando algumas coisas, umas sandálias mais altas, algumas coisas mais baixas. Fui entendendo que aquilo realmente não tinha saída. E aí eu comecei a focar realmente, né, em calçados 10 centímetros, que hoje é o meu carro-chefe, é o salto 10 centímetros. Então, a partir do momento que eu entendi que é esse o meu público, as clientes que buscam a minha marca, elas querem esse tipo de salto, eu comecei a investir só nisso. Então, foi algo natural mesmo. Foi algo com base no meu gosto que foi acontecendo, que fui trazendo. Até porque a venda na internet também facilita tu não ter o estoque, né? Exatamente. Hoje em dia tu não precisa ter estoque para vender, né? Tu pode comprar, tu pode dar um prazo pro teu cliente, tu pode entregar depois. Isso também é chamado dropshipping, né? Tem muita gente que trabalha assim. Eu queria saber como que funciona. Tu já falou um pouquinho da questão do teu relacionamento com o teu cliente, que tu busca personalizar bastante o atendimento, mas gostaria que tu citasse um pouquinho mais quais as ferramentas que eventualmente tu usa nesse atendimento e também se tu tem alguma forma de fidelização ou técnica de fidelização. Muitas lojas ajustam na compra de 3 calçados, enfim, pague menos, enfim. Quais as formas de fidelização que tu acha que converte mais em vendas? Atendimento. Primeiramente, é o atendimento. Eu não faço muitas promoções, assim, de compre 3, leve 5, compre isso, compre aquilo, sabe? Eu realmente não tenho isso na marca. O que eu realmente foco bastante é na questão do atendimento, de atender a minha cliente da melhor maneira possível, né? E também ter um pós-venda. Eu recebo todos os dias muitos feedbacks, graças a Deus, sobre o atendimento, pessoas elogiando. Inclusive, recebi essa semana um feedback de uma cliente, né? Que aconteceu dela colocar o endereço errado na compra. E o correio entregou nessa casa o pacote dela. E eu fui atrás, eu chamei a gerente do correio, eu perguntei, olha, tem como a gente ver quem foi que assinou isso? Fui atrás, consegui a foto de quem assinou, mandei para ela. Ela me agradeceu imensamente, fez um feedback enorme para mim, também falando e elogiando a loja. Frisando que a loja também não está interessada só em vender, ela está interessada no pós, em ajudar o cliente. Então, ela ficou muito feliz e fez um feedback enorme para mim. E isso é algo muito legal. Então, eu acho que o melhor que tu pode fazer pelo teu cliente é atender ele, dar uma atenção que ele precisa, né? Tu não tá focado só em quero que tu compre, tá, mas como é que tu quer pagar? Não é assim, né? Isso é a consequência, a venda vai acontecer com consequência daquele relacionamento que tu criou com o cliente. Então, o atendimento é a melhor chave para isso. Bom, voltando um pouco lá atrás do surgimento da tua empresa, explica o porquê do nome. Lavier, porque significa vida, né? Desde o começo, eu queria criar algo que realmente fosse a minha cara. Mas olha, foi bem difícil descobrir esse nome, sabe? Quando eu ficava pensando, o que eu vou colocar? Deixa eu pesquisar, vida, vamos ver algumas, sei lá, como é que pode escrever vida bonito. Lavier, achei. Lavier Calçados. E coloquei. E eu mesmo desenhei o logo, foi tudo eu que fiz. Que legal. Tu já pensou em estar produzindo a tua própria marca? Já pensei. Claro que isso é um passo, né, bem maior, mas sim, já pensei. Inclusive, a Lavier, na verdade, não é o único negócio que eu quero ter. Eu quero ter outro negócio, mas primeiro agora eu quero posicionar bem a minha marca no mercado e aí sim eu tenho planos de ter outro negócio também. E a partir do momento que tu tem um crescimento tão exponencial que nem você, digamos que tu começou ali na pandemia, não surgem investidores ou até mesmo outros empreendedores também buscando trabalhar junto com você ou até mesmo adquirir a marca ou, enfim, fazer negócios parceiros? Recebo todos os dias propostas, praticamente. Eu acho engraçado também que é legal de ver a proporção que o teu negócio toma e como as pessoas parecem que veem a tua empresa, né? Eu recebo, às vezes, mensagens tipo assim, onde é que eu consigo ser representante dessa empresa aqui em Minas Gerais, sabe? Sim. E as pessoas pensam, tipo, não, eu nem tenho representante, sabe? A venda é comigo, só que as pessoas... A imagem que tu cria na internet, né? Do jeito que tu te posiciona na internet, as pessoas pensam, nossa,
eu quero ser representante dessa marca. Cada vez que eu recebo uma mensagem assim, eu fico feliz. Eu agradeço, claro, né? A gente não trabalha assim, o único canal de vendas é com a nossa marca, mas eu fico feliz de receber essa mensagem e ver como a minha empresa está bem posicionada no mercado, né? As pessoas realmente me chamam para comprar. Todos os dias, praticamente, lojistas entram em contato comigo e perguntam como elas fazem para comprar os calçados da minha marca. Eu sempre digo que também o empreendedor precisa, por vezes, dar aquela virada de chave. E você disse que deu uma virada de chave, saindo da CLT, entrando no mundo do empreendedorismo. E hoje, você como empreendedora, qual seria a virada de chave no teu negócio? Então, primeiramente foi esse passo que eu estou dando agora, né? Que eu aluguei um espaço onde eu estou fazendo escritório e showroom da marca, né? Eu vou contratar pessoas para trabalhar comigo, vou trabalhar com hora marcada. Então, esse passo está sendo um grande passo para mim, né, para expandir realmente minha marca, para trazer mais visibilidade, para trazer mais clientes, inclusive locais, né? Porque hoje meu público ele não é muito local. Ele é realmente Brasil mesmo, como eu trabalho com tráfego pago. Então, esse espaço que eu estou abrindo, que eu estou criando, ele é já um passo para expandir o meu negócio. Para, talvez no futuro, né? A minha intenção é realmente ser um grande e-commerce. Eu não tenho intenção, claro, a gente não pode dizer nunca, de ser loja física. Mas a minha intenção realmente é que a Lavier seja um e-commerce grande, que atinja realmente todo o Brasil. Hoje, graças a Deus, eu já tenho clientes em todos os estados do Brasil. Mas eu quero realmente aumentar esse nível. Eu quero ser um e-commerce cada vez maior. Perfeito. Como que tu faz a questão da metrificação, por exemplo, as tuas metas? Como que tu estipula elas e como que tu faz essa análise? Bom, as minhas metas, elas são bem da minha cabeça, assim. São bem da minha cabeça. Então, geralmente, no começo do ano, eu já coloco, assim, no papel o que eu gostaria de fazer aquele ano. Então, no começo desse ano, eu coloquei no papel que, esse ano eu vou abrir o meu escritório, eu vou abrir o meu showroom. Esse ano eu quero vender X no inverno, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu já coloco tudo em um papel, né, pra conseguir correr atrás melhor daquilo. Então, eu não tenho, assim, muitas métricas. As minhas métricas é realmente a questão de sempre expandir mais as vendas, né? Trazer mais clientes, melhorar o meu conteúdo, melhorar minhas fotos, melhorar minhas imagens. E o grande passo esse ano foi realmente estar abrindo o escritório showroom para trazer também mais visibilidade, consequentemente, vendas, clientes. Perfeito. E hoje, eu não sei qual é a tua idade? 29. 29. Tu parece ser bem mais jovem do que tu tem. Sério, vocês não acharam que ela parecia mais jovem? Eu vou fazer 30 já, amiga. Ah, tá. Mas que bom, então, obrigada, agradeço. Eu queria saber algum erro... Pergunta a idade. Não tem problema, não tem problema, eu não tem problema. Que ela ia me dizer 23. Ah, quem me dera, faz tempo. Mas, enfim, eu queria saber, Kathleen, qual o erro que tu observa nos jovens empreendedores e que talvez tenha sido um erro que tu cometeu e que tu acha super interessante, assim, trazer isso em pauta até para esclarecer e para aqueles que estão começando, eles possam ter esse aprendizado desde logo. Bom, primeiramente, eu até não tive isso, sabe? Eu já era um pouco mais mente aberta. Mas eu vejo que as pessoas, elas até querem empreender, mas muitas delas não dão esse passo por, primeiramente, medo de julgamento. As pessoas têm medo de ser julgadas pelas pessoas que elas conhecem, né? E também com a questão que eu dei o exemplo, que elas têm um pacto com a perfeição. Elas não têm um negócio, mas elas comparam a loja da fulana à empresa da fulana. Tipo assim, eu não posso começar algo pequeno, sendo que a fulana é desse tamanho. E isso é uma ilusão. Tu achar que tu vai criar algo perfeito, nada que tu comece é perfeito. Né? Então, eu vejo que as pessoas, principalmente, elas têm medo do julgamento e elas querem que aquilo já seja perfeito desde o começo. Né? Outra coisa que eu vejo que as pessoas elas têm bastante medo e isso também impede que elas deem aquele passo de ir à frente, e isso não é nem culpa delas muitas vezes,
é a questão das crenças familiares. É normal que isso... Era normal isso antes dos nossos pais. Eles foram criados de maneiras mais simples, né? Tudo naquela época era mais simples. Se vivia com menos, era uma vida mais simples. E desde pequeno, algumas pessoas, elas escutam dos pais delas sempre assim: meu filho, você não vai conseguir. Meu filho, a gente nunca vai conseguir chegar nesse lugar. Meu filho, você não precisa disso. Só isso tá bom, sabe? É uma crença que os pais colocam na cabeça das pessoas em que você cresce achando que você não tem aquela capacidade, né? Então, tem crenças que muitas vezes não é nem culpa das pessoas. E também não é culpa dos teus pais. Porque eles não fizeram isso de propósito. São coisas que tu cresce ouvindo e aquilo entra na tua cabeça. E tu cria aquela crença que tu nunca vai conseguir chegar lá. Tu nunca vai conseguir. Porque muitas vezes, no ambiente que tu vive, tu já é a pessoa mais bem-sucedida. Então... são crenças que vêm através dos teus pais e não é simples perceber isso, sabe? Não é simples. Tu tem que realmente ir atrás, estudar, abrir a mente e perceber que aquilo que tu tem é uma crença e quebrar aquilo. Isso também é algo bem importante. Perfeito. Tu tinha falado ali a respeito dos teus investimentos, né? Que tu investe e que o retorno daquilo é 3 vezes mais o valor que tu investiu. E se fala muito que esse tipo de investimento é um investimento saudável. Somente esse investimento saudável é válido por uma questão de faturamento? Ou para aquela empresa que ainda não está nesse 3 vezes mais, como que ela pode ver isso dentro da empresa dela? Então, na verdade eu usei como exemplo 3 vezes mais, mas hoje eu invisto um valor e eu ganho bem mais que isso em cima, né? Mas no começo realmente tu não vai ganhar tudo isso, né? E tu não vai ter dinheiro para investir tanto. Então é normal que no começo tu invista e muitas vezes tu negative ou até empate, né? Se tu empatar ainda tá no lucro, mas tem vezes que realmente tu vai negativar. Mas é normal que esse processo aconteça, né? Porque na verdade as pessoas também têm que entender que não é só investir em tráfego pago. Não adianta tu investir em tráfego pago em conteúdo ruim. Isso não adianta. Então, primeiramente, tu tem que ter um conteúdo bom, né? Pra trazer aquele cliente para ele realmente se interessar em ti. Então, tudo é uma consequência. Tu tá investindo, mas tu também, quando o cliente chegar até ti, ele tem que realmente se sentir à vontade. Ele tem que realmente querer comprar de ti. Então, não é só investir. Então, eu invisto, mas eu não tenho retorno. Tá, mas vamos olhar a raiz e vamos entender o que está acontecendo. Tá, mas o que teu cliente vê quando ele chega no teu perfil? Né? Primeiramente, teu perfil, ele tá sendo... ele tá da maneira com que ele deveria ser, ele tá realmente te chamando, ele tá realmente, né, mostrando com que tu trabalha, ele tá realmente passando confiança para aquele cliente ou não? Então, tudo isso é uma questão de análise, primeiramente. Perfeito. Tu estava falando um pouquinho ali também a respeito da Kathleen vir para o showroom e ter mais, talvez ser mais presente nos vídeos? Seria isso? A tua pessoa mais presente? Vídeos, fotos no dia a dia. Perfeito. E como que é hoje essa separação da Kathleen para Kathleen empreendedora? E quais os pontos que realmente tu acha super importante nisso? Olha, o principal motivo de eu estar abrindo esse espaço é realmente humanizar a minha marca, né? Porque hoje eu tenho as minhas limitações. Para quem não sabe, eu faço tudo na minha casa. E hoje eu divido espaço com meu noivo, que também tá de home office. Então fica ele naquele Teams lá e eu fico lá do outro lado também falando. Então hoje eu não consigo... eu tenho muitos gatilhos na minha mente e eu não consigo colocar isso em prática por conta do espaço que eu estou. Então... eu estudo marketing, eu estudo posicionamento e eu entendo a importância que tem a humanização da marca. E eu vejo que isso é uma coisa que realmente precisa na minha marca, né? Por mais que eu apareça de vez em quando, o cliente, ele gosta de te acompanhar, ele gosta de ver todo dia tu dando bom dia, ele gosta de mostrar o teu dia a dia, o teu making off, né? As entregas, enfim, ele gosta de saber, aquilo traz confiança. E o cliente, ele passa a te ter como um amigo, praticamente. Ele quer te acompanhar, ele quer ver teus stories todos os dias. Então...
a venda, ela acaba sendo mais consequência ainda a partir do momento que tu humaniza aquela marca, né? A partir do momento que tu aparece todos os dias, faz um vídeo, mostra o look do dia, já aproveita pra falar da botinha, Sim. né? Já faz o vídeo, então automaticamente a pessoa vê aquilo lá como, olha que bonito aquele look dela, e daí automaticamente eu nem precisei falar da bota, né? A pessoa já gostou do meu look, já vai ser uma consequência, então é uma humanização e consequentemente tu é a vitrine da tua marca. E a partir do momento que eu consegui agora me aproximar mais, ainda eu tenho certeza que isso também vai melhorar mais ainda o meu engajamento, vai me trazer mais vendas, né? Que é realmente a meta que eu tenho com esse espaço. Até porque as pessoas têm uma dificuldade maior de seguir marcas, né? Porque elas preferem seguir as pessoas, né? Exatamente, é por isso que as influencers, elas bombam, né? Porque as pessoas, elas gostam de acompanhar o dia a dia, elas não querem só ver uma vitrine, elas não querem só compra isso, compra essa bota, esse preço é isso, compra. Elas não querem, elas querem ter aquele acompanhamento, elas querem ver quem tá ali atrás, se identificar contigo, né? Primeiramente, se identificar com quem tá vendendo, ver os valores dessa pessoa. Então, isso é muito importante. E isso é algo que, com certeza, eu já fiz no story esse dia, eu falei para as clientes, nossa, vocês vão cansar de me ver em breve, vocês vão cansar, porque eu vou aparecer todos os dias aqui. Bom, eu acho que o que eu gostaria de falar só é mais uma motivação para quem realmente deseja abrir o seu negócio, né? E deixar claro que realmente fácil não é, né? Ninguém disse que é fácil. Fácil não é. Mas também não é difícil, sabe? Não é impossível. Não é impossível. Você focar, traçar o seu propósito. O começo é frustrante, frustrante, sabe? Mas uma coisa que é legal a gente parar pra pensar, é normal que o ser humano, a partir do momento que ele começa alguma coisa e aquilo não sai como ele desejava, a pessoa se frustre e ela pare. Então, uma coisa legal de sempre pensar quando alguma coisa acontecer como tu não gostaria, é lembrar de o porquê tu começou isso, né? Então, cada vez que acontece alguma coisa que eu não gosto, ou no começo, quando era frustrante realmente, muitas vezes eu passava uma semana sem vender um sapato no começo, porque eu era muito pequena. E como eu não dava tanto atenção também, mas eu sempre lembrava o motivo que eu comecei a fazer isso. Então, não se foca no que está acontecendo de errado. Não se foca de um motivo, tá dando errado. Foca em lembrar por que tu começou isso. A partir do momento que tu lembra o porquê tu começou isso, aquilo é uma injeção de energia, sabe? Depois que tu consegue olhar e ver o caminho, é lá que eu quero chegar, acabou. Depois que tu consegue visualizar aonde tu quer chegar, ninguém mais vai conseguir te parar, entendeu? Então, vai acontecer frustração? Vai, mas lembra só o motivo que te fez começar por isso e segue em frente. Perfeito. Então, Kathleen, a gente está com essa série que é Os Empreendedores de Sucesso. E a pergunta final que eu sempre faço aos convidados é: se tu te considera uma mulher próspera hoje, e o que é a prosperidade para Kathleen? Hoje, sim, me considero uma mulher próspera. Como eu expliquei, eu demorei para realmente, né, girar essa chave, né, entender. Eu acho que a prosperidade, principalmente, ela é a questão de tu parar de ter o pensamento também escasso, sabe? Tu pensar mais em abundância, em começar a visualizar o teu negócio como ele deve ser, né? Onde eu quero chegar, como eu quero chegar, né? Eu acho que isso é o principal, é tu parar de ter o pensamento escasso e começar a pensar mais em abundância, porque a partir do momento que tu faz mais, se doa mais, cada vez mais o universo vai entender aquilo e vai te dar um up, vai te colocar mais pra frente ainda. Então, prosperidade pra mim é realmente se doar muito mais para aquilo que tu realmente deseja. Isso aí. Agradecemos a tua participação. Tenho certeza que em breve tu já vai estar comercializando a tua marca, mesmo as Deus botas queira. da tua marca. E agradecemos realmente essas palavras. Eu que agradeço. Que com certeza motivou outros empreendedores que estão lá iniciando, mas que têm por vezes aquele medo de dar o primeiro passo. Então agradecemos então
pela tua participação. Obrigada, Kathleen, pela obrigada. tua presença. Obrigada pela tua humildade em nos atender de imediato lá no teu Instagram e vir aqui compor a nossa mesa. Obrigada pelo conteúdo que tu dispôs aqui, não somente para nós, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo, e que em breve possamos ter outras conexões com a Mente de Ouro. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada a vocês.